Boa noite, boa noite. Tudo bem, gente? Acho que é a primeira vez que eu faço live nesse horário, a primeira vez que eu dou aula nesse horário, né? Imagino que para vocês seja melhor esse horário também. Então vamos tentar, se vocês falarem para mim que é melhor, eu vou tentar fazer sempre nesse horário aqui para vocês. Hoje o tema da nossa aula é sobre pesquisa de público, né? Por que a gente tem que fazer pesquisa de público na nossa loja? Por que isso é tão importante? Eu postei uns stories ontem sobre a pesquisa que eu tenho feito, que eu comecei a fazer essa semana na minha loja. E por que eu sempre faço essa pesquisa, principalmente no início do ano? Todo ano eu faço uma pesquisa. Porque eu preciso entender com qual público eu estou falando, com qual público, qual é o público que está vindo para mim agora. Lembrando que o público da nossa loja, ele muda muito com o tempo. Então, quando eu iniciei a minha loja 4 anos atrás, eu tinha um perfil de público e agora eu tenho um perfil de público completamente diferente. Então, é importante a gente entender essa mudança, é importante a gente entender o que está acontecendo, né? Por que está vindo essa mudança e qual é o público que está presente. Por quê? Porque a gente consegue direcionar tudo de uma forma muito mais fácil, né? A gente consegue direcionar o marketing, a gente consegue direcionar a nossa comunicação de uma forma muito mais assertiva. E isso, gente, para quem trabalha em rede social, para quem trabalha com marketing, é de extrema importância, tá? Podem deixando as dúvidas de vocês aqui nos comentários, que aí depois eu vou responder todo mundo também. Então vamos começar a nossa aula já. Bora lá? Eu separei aqui um conteúdo para vocês de folha, tá? Então eu vou virar aqui, que vocês sabem que eu gosto de escrever. Então eu vou virar aqui, vou virar a câmera. Aí, estão conseguindo enxergar aqui? Só me falem se tá ok, que daí a gente já inicia. O cabo tá bem aqui na frente, vamos mudar isso aqui. Vamos aproximar vocês um pouquinho, depois eu quero mostrar no computador algumas coisas para vocês também, tá? Então vamos lá. Por que a gente deve sempre realizar a pesquisa na nossa loja, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, e aí a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, é sobre público-alvo, sobre persona. Vocês já devem, quem já ouviu falar sobre persona? Acho que todo mundo que trabalha com marketing aqui já ouviu falar sobre persona, né? E como que a gente pode montar essa nossa persona, como que a gente pode desenhar essa nossa persona. Então eu vou ensinar tudo isso para vocês hoje, tá? Então por que a gente tem que realizar a pesquisa com os nossos clientes? Primeira coisa, a gente tem que pensar na questão da comunicação. Comunicação, tá? Falar para mulheres é muito diferente de falar para homens. Falar para mulheres de 40 anos é muito diferente da gente falar para mulheres de 20 anos. Falar para mulheres que têm, de repente, um perfil de pessoas que, de repente, gostam de coisas mais caras, de marcas mais caras. Normalmente, a comunicação muda, né? Ela não é tão popular, por exemplo, quanto uma pessoa que tem uma preferência mais popular. Então, tudo isso ajuda a gente a estabelecer essa comunicação. Como eu falei para vocês, também para a gente direcionar as questões do marketing, tá? E aí, aqui, eu vou até colocar para vocês também a questão da escolha de produtos. Porque tudo isso a gente consegue visualizar a partir de um formulário que a gente pede para os nossos clientes preencherem, tá? Então, tudo isso aqui é muito importante. Quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que pensar numa pesquisa que seja bem completa para a gente ter um objetivo de melhorar a nossa comunicação, melhorar o nosso marketing, consequentemente conseguir também melhorar o nosso direcionamento de estoque para que a gente consiga escolher melhor os produtos, né? Para quem a gente está falando, para quem a gente está se comunicando, tá? Então é super importante isso aqui, tá? Agora, qual é a grande diferença entre público-alvo e persona? Quem aí que tá aqui na live já sabe qual é a persona aí da tua loja? Você já conseguiu desenhar a persona da tua loja? Então vamos lá. Público-alvo é você saber
Por cima, né? Qual é a faixa etária? Faixa etária, né? Qual é a idade? Ah, tem entre 15 a 40 anos o meu público, né? É um público que é de mulheres ou é um público que é de homens, né? É um público que, de repente, tem uma renda um pouquinho mais elevada ou uma renda um pouquinho menor. Então, isso aqui é público-alvo. É você saber qual é a grande maioria para quem você está se comunicando, tá? Isso é muito diferente de persona. Isso ajuda a formar a nossa persona, mas isso é diferente disso aqui, tá? São coisas diferentes. Laluna, mas hoje, por exemplo, eu tenho 500 seguidores na minha loja. Eu não consigo estabelecer a persona ainda da minha loja. Primeira coisa que você tem que pensar, então, é em público-alvo, tá? Pensa no seu público-alvo antes de você pensar em persona. Depois você pensa em persona. Quando você tiver um público um pouquinho mais cativo, um público um pouquinho maior, aí você pensa em desenhar a sua persona, tá? O que é a persona? Para quem não sabe o que é persona, persona é a personificação do seu ou da sua cliente. Tá, aluna, mas o que quer dizer isso? Né? O que quer dizer isso? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Persona, o que eu indico para vocês? Quando vocês forem construir a persona de vocês, vocês têm que ter ali de 3 a 5 personas dentro da loja de vocês, tá? O que é a persona? Persona, gente, é, por exemplo, você saber... Deixa eu pegar uma outra folha aqui, porque essa aqui já tá bem bagunçada. Persona é você saber, por exemplo, identificar que você tem lá a cliente X. Cliente X. Eu vou mostrar para vocês um formulário de persona que eu fiz para minha loja para vocês entenderem melhor, tá? Mas, por exemplo, você sabe que você tem um estilo de cliente, que você tem um tipo de cliente, que é uma cliente que ela tem uma média aí de 35 anos, tá? Que é uma cliente que ela gosta de tal marca, tal marca, tal marca, tal marca. Que é uma cliente que ela tem como objetivo de vida, tais coisas, né? Estudar, ou trabalhar, ou ficar rica, né? Que essa cliente, ela tem há 35 anos, você já sabe quais são as escolhas de marca que ela faz, o objetivo de vida, se ela tem filhos, por exemplo, se ela pratica esporte, por exemplo, tá? Esses detalhes todos, isso aqui faz parte de uma persona. Então, a partir da pesquisa que você faz com as suas clientes, você começa a desenhar quais são os tipos de clientes que você tem aí na tua loja, tá? Porque eu garanto para você que com os dados que você tem da sua pesquisa, você já consegue afunilar e formar isso aqui, tá? Então, é bem fácil de fazer isso, só que vocês vão precisar analisar os dados da pesquisa de vocês de uma forma que seja uma forma bem coerente, de uma forma bem detalhada, tá? O que a gente pergunta nesse formulário? Eu vou mostrar o meu formulário aqui para vocês mais tarde, mas o que normalmente a gente pergunta nesse formulário? Eu vou passar para vocês o que eu pergunto no meu formulário, o que normalmente eu faço para entender qual é a minha persona, quais são as minhas personas, né? Mas normalmente o que eu faço? Eu já aproveito e pego também o lead, tá? O que é pegar o lead? A gente pegar os contatos dessa pessoa. Como, por exemplo, e-mail, tá? Como, por exemplo, WhatsApp, tá? Isso aqui é uma jogada para você também aumentar aí o número de leads que você tem na tua loja. Depois, com esses dados aqui, com o e-mail, com o WhatsApp dessa pessoa, com o nome dessa pessoa, você já consegue direcionar campanhas também, tá? Então, aproveite toda vez que você for fazer um formulário para pegar o máximo de dados que você puder aqui, tá bom? Outra coisa, idade. Idade. É super importante você saber qual é a idade do público que você tem, tá? Escolaridade.
Gente, é muito diferente você vender para uma pessoa que tem primeiro grau de uma pessoa que tem doutorado, né? Isso também você tem que pensar até na tua comunicação. É muito diferente você falar para uma pessoa que tem ensino fundamental e você falar para uma pessoa que tem doutorado. E eu não tô dizendo que uma é melhor que a outra, tá, gente? Só tô dizendo que a comunicação, ela muda bastante, tá? Outra coisa, se a pessoa trabalha, né? Se a pessoa trabalha... Qual é a renda dessa pessoa? É muito diferente. Isso aqui vai te ajudar, inclusive, a você conseguir escolher produtos para tua loja, tá? A partir da renda, você consegue saber se você vai ter um ticket mais alto, um ticket mais baixo, se você pode melhorar o teu ticket. Então, isso aqui é super importante, tá? Se essa pessoa, ela tem filhos. Se essa pessoa tem filhos, por exemplo, você sabe que a prioridade dela pode não ser a compra do teu produto. Então, você já tem que direcionar a tua estratégia de marketing de uma forma um pouquinho diferente, tá? Qual é a cidade? Qual é a cidade, estado onde ela mora, tá? Porque cidade, estado, gente, parece uma coisa tão boba isso aqui, mas cidade, estado, lembrem que cidades, dependendo da cidade, uma coisa é você falar para uma pessoa do Nordeste, existe regionalidades que você tem que entender ali, que você às vezes tem que mudar a tua comunicação também, tá? Se, por exemplo, essa pessoa com quem ela mora, com quem mora, com quem essa pessoa mora. Então, são várias perguntas, vocês conseguem entender? São várias coisas que a gente tem que perguntar, que são perguntas bem específicas e que a partir dessas informações aqui a gente já consegue formar uma persona aí para nossa loja, tá? Como eu falei para vocês, de 3 a 5 personas, tá? Como que vocês fazem para coletar esses dados? Laluna, como que eu faço para coletar? Eu faço enquete no meu Instagram. Como que eu faço para coletar esses dados? Eu não indico vocês fazerem por enquete no Instagram. Vocês têm que lembrar que enquete nos stories não é todo dia que as pessoas vão ver os seus stories. Então, muitas vezes você vai perder muito público ali, tá? E outra, nem sempre as pessoas que estão nos seus stories são os seus compradores de fato, são os seus clientes de fato, tá? Então, o que eu indico vocês a fazerem? Um formulário. Um formulário, tá? Até para você conseguir direcionar um pouquinho melhor essas perguntas. Eu vou mostrar o formulário que eu fiz aqui para vocês, mas um formulário, e pode ser aquele formulário do Google mesmo, tá? Que é super fácil, você consegue inclusive depois, através das respostas, você consegue metrificar, você consegue também entender um pouquinho mais do teu público-alvo, tá? Tem gráficos que o Google traz para você, então automaticamente você consegue receber todas essas respostas de uma forma muito mais direcionada, de uma forma muito mais objetiva e uma forma que também você vai ficar lá, você não vai perder essas respostas, tá? Tá, Laluna, mas como que eu faço para mandar isso para os meus clientes, para as minhas clientes, tá? Agora eu vou até voltar a câmera aqui um pouquinho para mim. Deixa eu ver se eu consigo voltar a câmera aqui para mim. Por quê? Eu quero explicar para vocês como que eu fiz na minha loja, tá? Na minha loja, eu fiz essa semana, eu sempre faço no início do ano, e eu fiz essa semana essa pesquisa. Então, o que eu fiz? Eu expliquei para as minhas clientes qual é o motivo, eu tô meio torta, qual é o motivo da minha pesquisa, expliquei para elas da importância dessa pesquisa para minha loja, o que isso faria de mudança na minha loja, né? Por que isso era importante eu saber, né? Se ela, os dados dessa cliente, eu entender um pouquinho mais das clientes e o que isso ia mudar na minha loja, né? O que eu ia fazer com essas informações, se ia mudar o marketing, né? Que isso ia nos ajudar a direcionar muito mais os produtos para elas, que ia tornar a loja mais parecida com o que elas querem ver. Então, você precisa explicar o porquê que você está fazendo isso. Depois que eu expliquei, eu fiz somente em Stories, eu não fiz em Reels, eu não fiz em Feed, tá? Depois que eu fiz isso, postei lá nos Stories, eu ofereci um cupom de desconto exclusivo para quem respondesse a minha pesquisa, tá? Isso é um estímulo também para a pessoa. Então, veja só, você faz uma campanha na realidade. Então, você aproveita o formulário da persona para você montar a tua persona e para você fazer uma campanha também. Então, eu tenho certeza, eu tô até com o cliente agora um pouquinho antes da live, ó, vou até mostrar para vocês.
Ó, tem cliente ali no WhatsApp me perguntando sobre peça, por quê? Porque eu mandei o formulário, ela respondeu o formulário e aí depois eu mandei um voucher, um desconto para ela, um cupom de desconto para ela usar. Então você aproveita para fazer mais uma campanha e dar uma girada nos teus produtos também. Então é só coisa boa, não tem coisa ruim aí nesse formulário, tá? Não tem coisa ruim nessa pesquisa. Por quanto tempo que você pode rodar essa pesquisa? Eu indico você rodar por uma semana mais ou menos. Como eu falei para vocês lá no início, nem sempre todas as pessoas olham os teus stories da tua loja todos os dias. Então é importante você manter essa campanha por uma semana. Todos os dias você vai lá, fala com o pessoal nos stories, oferece o formulário, oferta o formulário para todo mundo responder. E mais, se você tem já leads na tua loja, né? Se você já trabalha com e-mail marketing e você já tem leads de e-mail, você pode mandar por e-mail, deve mandar por e-mail também, com a mesma oferta e também pelo WhatsApp. Então, se você já tem uma carteira no teu WhatsApp aí de clientes, também mande pelo WhatsApp que vai dar um super resultado, tá? Agora eu quero mostrar pra vocês aqui, vamos voltar pra folha um pouquinho? Deixa eu só mostrar pra vocês a pesquisa antes de eu voltar pra folha, porque a pesquisa é bem importante vocês darem uma olhadinha como que eu fiz aqui da minha loja. Deixa eu ver se eu viro aqui e o celular não fica tão torto. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui, pessoal, que hoje tá tudo no improviso. Estão conseguindo ver minha tela? Todo mundo consegue ver minha tela direitinho? Me falem aí que daí eu já mostro pra vocês. Aí, agora eu deixo mais retinho. Então, vamos lá. Deixa eu voltar a pesquisa lá de cima. Ó, já tô com 50 respostas e eu comecei ontem a campanha, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço é sempre dar uma personalizada na pesquisa para a pessoa entender que tem seriedade, né? Que tá trazendo a logo da tua loja. Então, foi dessa forma que eu fiz, tá? Bem simples mesmo, montei um bannerzinho ali. Coloquei a logo da minha loja, coloquei que é uma pesquisa, que se trata de uma pesquisa. Aqui eu explico exatamente para que serve a pesquisa, ó. São perguntas bem objetivas, com a intenção de te conhecer melhor, não vão tomar nem 10 minutos do teu tempo, elas têm extrema importância para que a gente possa melhorar todos os processos aqui da minha loja, né? Com o nosso direcionamento de marketing, escolha de peças, logística, embalagem e atendimento. E é tudo que a cliente quer. Então, a cliente também vê vantagem em preencher a tua pesquisa, tá? Fique à vontade para nos perguntar caso tenha alguma dúvida. Assim que recebermos sua resposta, um voucher exclusivo será encaminhado via WhatsApp para compras com desconto no nosso site. Aí eu coloquei um prazo de validade para esse voucher, tá? E desde já agradecemos imensamente a sua participação. Então, aqui o e-mail eu coloquei como obrigatório. Então, a pessoa tem que colocar o e-mail para vir esse e-mail aqui para mim também, como eu falei para vocês, oportunidade de lead. Qual o WhatsApp, né? Também como oportunidade de lead, da gente fazer captação. Qual é a idade? Qual o nível de escolaridade? Aqui eu coloquei como pergunta fechada. Se a pessoa trabalha ou não. Qual é a sua renda média mensal, tá? Isso aqui é super importante também, pra gente ter uma noção do que a gente pode melhorar de ticket aí pra loja. Qual é o estado civil dessa pessoa? Uma pessoa casada, por exemplo, ela normalmente tem mais responsabilidades, né, de uma pessoa solteira. Muitas vezes a pessoa solteira mora com os pais, enfim. Tem filhos, sim ou não? Mesma coisa. A pessoa que tem filhos normalmente tem outras prioridades, né? Tirando a tua loja, ela vai ter outras prioridades aí para comprar. Onde você mora? É importante você saber qual é a região. Com quem você mora, né? Mais um dado aí para você saber se você é a prioridade para essa pessoa ou não. Atualmente, quando você acessa a internet, utiliza com mais frequência o quê? Por que é tão importante essa pergunta que eu faço aqui, tá? Porque, por exemplo, o meu site, eu tenho certeza mais que absoluta que a versão de celular, a versão mobile dele, é uma versão muito boa. E aí, o que eu faço? A partir do momento em que as pessoas respondem mais, que elas utilizam o celular ou o iPad, um tablet, né? Para ver o meu site, eu consigo personalizar melhor o meu site para atender essas pessoas, tá? Então, se digamos 90% aí do meu público falar para mim, eu acesso do celular, eu tenho que melhorar obrigatoriamente a minha versão do celular, tá?
Escolha 3 redes sociais que você mais acessa. Por quê, gente? Porque a gente precisa saber também quais são as segundas. Eu coloquei as 3 aqui, porque eu pretendo aumentar, inclusive, a minha produção de conteúdo em outras redes, né? E eu vi aqui já nas respostas que a maioria das pessoas estão escrevendo Instagram, TikTok e Facebook, tá? Ou WhatsApp também. Então, eu sei aonde eu consigo trabalhar melhor também, tá? Quais são os assuntos que te interessam nas redes sociais? Eu coloquei uma série de assuntos, humor, games, estética, ciência e tal. Por quê? Porque eu consigo, a partir disso, também entender um pouquinho mais do que a minha cliente gosta, do que ela gosta de ver, por exemplo, no meu perfil. Eu posso colocar, por exemplo, se eu tiver um grande resultado de lifestyle, eu posso colocar um pouquinho mais de lifestyle no meu perfil também, porque eu sei que ela vai curtir isso, sabe? Então, isso aqui é super importante. Qual é a frequência de compras online que você faz? Gente, isso aqui tem uma importância absurda. E eu vou contar para vocês que pelas respostas que eu tô recebendo aqui, a maioria tá dizendo de 1 a 3 por mês. De 1 a 3 por mês é bastante essa frequência. Então, isso quer dizer o quê? Que eu, como loja online, eu posso ter certeza que eu posso apostar mais nessa compra online para essa pessoa. Eu preciso melhorar esse acesso para essa pessoa porque ela vai comprar mais de mim. Quais são os marketplaces que você mais utiliza nas suas compras online? Eu coloquei aqui vários deles, até a Shein eu coloquei, muitas responderam a Shein. Por quê? Porque eu vou entrar agora no mercado de marketplace também, então eu preciso entender onde é que elas mais compram para eu poder me colocar nesse mercado aqui também. O que é mais importante no seu processo de compra em qualquer loja? Eu coloquei aqui, ó, escolha apenas 3 opções. Atendimento, facilidade na compra, confiança. Confiança tá aparecendo muito aqui pra mim. É uma coisa que eu até fiquei bem surpresa, assim, né? Confiança é uma coisa que tem aparecido, é um dos itens que tem aparecido mais aqui pra mim. Quais são as principais marcas que você consome? Aqui tem uma série de marcas, E por que isso aqui é tão importante? Por exemplo, se essa pessoa consome muito Decathlon, eu sei que é uma pessoa que faz mais esportes. Será que não é interessante, de repente, eu trazer produtos mais direcionados para essas pessoas? Por exemplo, uma pessoa, eu coloquei aqui, ó, Cacau Show e coloco aqui embaixo, Lindt. Uma pessoa que compra na Lindt, ela tem um perfil completamente diferente de uma pessoa que compra na Cacau Show, por exemplo. Uma pessoa que compra na John John, né? Na loja John John, que é uma loja um pouco mais cara, ela tem um perfil completamente diferente de uma pessoa, por exemplo, que compra na Renner, né? Então, eu coloquei várias opções intencionais aqui, ó. Coloquei até shampoo, Palmolive, Pantene, tem um outro aqui, Vela também. Marca de shampoo Vela, né? Então, eu sei que uma pessoa que compra Vela, ela tá mais disposta a gastar do que uma pessoa que compra seda, por exemplo. Então, isso vai me ajudar também a medir o ticket da minha loja. Aí, eu melhorar o ticket da minha loja também, tá? Quais são os métodos de pagamento que você mais utiliza nas suas compras online? A maioria das respostas, pelo que eu vi até agora, estão respondendo que é cartão de crédito ou Pix, tá? O que eu preciso fazer com essa informação? Eu preciso melhorar o meu acesso de cartão de crédito e o meu acesso ao Pix. Então, eu preciso ter isso aqui como prioridade na minha loja, né? Como um método de pagamento. Sobre o frete, né? A maioria tem respondido ali que tanto faz, só que elas preferem aquele que tem o menor preço. Então, eu preciso trabalhar para que o frete da minha loja seja cada vez mais barato. Se ela respondesse, por exemplo, Sedex ou PAC, né? Se ela respondesse Correios, por exemplo, o que eu teria que trabalhar? Teria que trabalhar, de repente, um contrato melhor com os Correios. Não é o caso, né? Elas estão pedindo pelo menor preço, então eu preciso trabalhar o menor preço para elas. Sobre os acessórios, e aqui começam a perceber que eu começo a funilar um pouquinho mais a minha estratégia de perguntas aqui. Até aqui, eu pergunto sobre compras no geral. Daqui para baixo, eu começo a funilar um pouquinho mais para o campo de acessórios, né? Para o meu nicho. Sobre acessórios, qual é o fator mais importante na hora da sua compra? Preço, exclusividade, qualidade, peças diferenciadas. Pessoal que tá perguntando se ela vai ficar gravada, vai ficar assim, gente, só que lá no canal do YouTube, tá? Então, aqui, o que é mais importante? Eu consigo entender pelas respostas que estão vindo para mim, que qualidade para elas é essencial. Então, quando eu for fazer as compras, né, dos meus fornecedores, eu preciso sempre me atentar para isso aqui, tá? Não é tanta exclusividade, não é tanto preço, mas a qualidade para elas é mais importante do que o preço.
qual é o estilo de acessório que você mais compra hoje? E aí aqui sim eu começo a direcionar mais para as minhas compras, né? Se a maioria, por exemplo, responder que é minimalista, eu começo a direcionar mais para minimalista, faço um teste, vejo como é que vai. Divertido, mesma coisa. Qual é a sua maior frustração na compra de um acessório? E a gente aqui começa a falar mais de dores, né? Qual é a sua maior dor na compra de um acessório? Claro que eu coloquei como frustração para facilitar a comunicação aqui com elas, né? E eu tenho visto que a maioria delas tem respondido, do meu público, né? Tem respondido baixa qualidade. Eu achei que viria muito essa questão de tamanho, né? Porque elas compram anéis, elas compram colares, e comprar anel, comprar colar online, muitas vezes você acaba escolhendo o tamanho errado, mas eu reparei já pelas respostas que eu tive que tamanho errado não é uma dor para elas, né? Mas a baixa qualidade na hora de comprar acessório para elas é uma dor muito grande. Então eu sempre tenho mais uma vez que priorizar a qualidade dos acessórios que eu compro. Quando você entra num site de compras, o que você prefere? Um site mais limpo, mais objetivo ou um site mais dinâmico, né? Então, isso aqui também me ajuda a formular melhor o meu site. Você já comprou algum produto por estímulo de anúncio no Instagram? Para cada vez mais eu trabalhar o anúncio, né? Então, isso aqui é super importante também. Quando você recebe um e-mail de uma loja, o que você faz? Você sempre abre? Você nunca abre, né? Você abre raramente também, isso aqui é super importante na estratégia de trabalhar e-mail marketing, tá? Então, eu fiz essas perguntas aqui, principalmente as de baixo, essas últimas aqui, elas são super direcionadas para minha loja e para o que eu tenho necessidade de entender sobre as minhas clientes. E aí, aqui vocês têm que começar a pensar o que você precisa entender sobre os seus clientes, o que é importante para formular um perfil de persona na sua loja, o que você precisa perguntar para essas pessoas e o que você precisa ter de resposta para você melhorar os teus serviços e não só melhorar os teus serviços, mas se você entender o perfil da tua cliente, né? É muito diferente, por exemplo, vou virar a câmera aqui pra mim. Opa! É muito diferente você ter uma cliente que preza mais por confiança de uma cliente que preza mais por preço. Vocês conseguem entender que o perfil da cliente muda completamente? Não é só o perfil de produto que eu começo a ter que procurar diferente. É pensar na cliente, começar a pensar estrategicamente na comunicação para essa cliente, né? No que ela realmente preza, né? Na transparência. Se, por exemplo, ela compra algo de mim da minha loja, o que eu preciso passar como dados para essa cliente, né? Será que é super importante eu passar peça a peça, do que é feito cada peça, né? Que tipo de embalagem que eu vou mandar, enfim, o que eu preciso pensar para essa cliente para que eu consiga ajustar cada vez mais aqui o meu processo de venda da minha loja, o processo de compra dessa cliente. Vocês conseguem entender que isso é super importante? E como eu falei lá no início da live, se você não tem hoje um público que você consiga construir uma persona, se você tem hoje 5 clientes, você já consegue construir uma persona, tá? Não tem desculpa na realidade. Mas se você não consegue fazer uma pesquisa com essas clientes, o que você faz? Você começa a trabalhar primeiro para público-alvo e aí depois você começa a trabalhar para persona, depois que você faz isso do jeitinho que eu fiz aqui, tá? Agora a gente vai falar sobre análise de dados, tá? Eu já falei um pouquinho aqui, já abri um pouquinho para vocês, mas agora a gente vai falar sobre análise de dados. Deixa eu virar minha câmera aqui de novo. Aí. Como analisar os dados, tá? Como que a gente faz para analisar esses dados que a gente já tem? Tá meio caindo essa câmera hoje aqui. Como que a gente faz para analisar esses dados que a gente tem depois que a gente já fez a coleta deles, tá? Então, como que você vai ter que fazer? Olhar pro Google ali, pro Forms, e aí você pegar a análise que vem pronta ali para você fazer o público-alvo, ele super serve. Agora, para você fazer a formulação da persona não serve, você tem que olhar individualmente, você tem que olhar um a um. Todos os formulários que você olhar, você precisa anotar, você precisa pegar os dados deles e pegar todos os pontos em comum. Então, por exemplo, peguei ali, eu tenho 50 formulários, pego todos os dados que tem em pontos em comum, coloco numa planilho tudo bem direitinho e a partir disso, dados em comum, pontos em comum. E a partir disso,
começo a formular minha persona, tá? No meu caso, eu sei que eu já tenho 3 personas prontas, pelo que eu já tô vendo ali nos meus formulários, tá? Então, isso aqui vai me ajudar bastante nesse processo, porque eu já sei que são 3 perfis completamente diferentes. Eu tenho o perfil, por exemplo, daquela pessoa, daquela mulher, né? Que a maioria das minhas clientes ali, dos meus clientes, é tudo mulher. Eu tive uma pesquisa respondida por homem só, a maioria foi tudo mulher. Que essa mulher aqui, ela é casada, por exemplo, que ela preza muito por confiança, que essa mulher aqui, ela tem filhos, ó, já consigo formular a partir do que eu já vi ali, tá? Que essa mulher aqui, ela tem filhos, que essa mulher aqui, ela preza muito por confiança, que ela paga muito no cartão de crédito, que isso faz mais sentido pra ela, que ela preza também, além da confiança, por um frete muito barato, frete com preço barato, tá? Então, eu já consigo começar a formular a partir dos dados que eu comecei a ver ali, tá? Então, eu já sei que eu já tenho uma persona. Mas eu sei também que eu tenho outra persona, que é uma persona, essa aqui, ela normalmente ela tem em torno de 35 anos, tá? Essa persona de cá, eu sei que é uma persona que ela tem entre 22 a 24 anos, que é uma pessoa solteira, tá? Que é uma pessoa que preza muito por preço, que inclusive ela tem um perfil de peças completamente diferente dessa pessoa aqui. Essa pessoa aqui, eu tenho um perfil que pesa por mais brilho, por exemplo, né? Peças com mais brilho. E tem uma outra que preza por peças por ser mais borro, né? Que é uma peça mais escurecida. Essa aqui eu sei que ela gosta de uma peça mais delicada, tá? Que ela paga mais por Pix, tá? Porque ela ganha um pouquinho menos, então ela prefere, na escolha de compra dela, pagar por Pix, né? Que ela gosta também de um frete que seja mais rápido, Vocês conseguem ver a diferença? São 2 clientes completamente diferentes, mas eu preciso entender exatamente quais são essas 2 clientes para começar a direcionar melhor o meu marketing, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês, deixa eu virar aqui de novo, e eu vou mostrar para vocês o modelo que eu fiz de persona aqui, para vocês se inspirarem, para vocês fazerem o modelo de vocês aí, tá? Deixa eu voltar pro computador aqui. Opa! Vamos lá. Voltar para minha tela. Aqui. Estão conseguindo ver? Tá meio torto. Aí. Eu montei o modelo de persona e, gente, eu fiz no Canva, tá? Eu fiz no Canva, mas olha que legal que ficou. Então, por exemplo, eu montei esse modelo aqui e esse modelo aqui eu vou replicar mais 2 vezes, tá? Esse modelo de persona aqui, estão vendo, né? Esse modelo aqui eu vou replicar mais 2 vezes, tá? Eu coloco até uma fotinho simbólica, não é de uma cliente, essa foto aqui é de um banco de imagens do próprio Canva, tá? Então, eu fiz aqui o mapa da minha persona. Então, agora, os nomes, o que eu vou colocar aqui de dados é o nome, a idade, aonde ela mora, a escolaridade. Esses dados eu peguei tudo ali naquele formulário, né? Que eu já tô tendo as respostas, tá? Quais são os objetivos dessa pessoa? Eu posso, inclusive, mudar essa frase aqui, mudar esse campo aqui, se eu quiser. Mas quais são os objetivos dessa pessoa? Lembra que eu falei pra vocês? O objetivo de uma pessoa casada, por exemplo, que tem filhos, é completamente diferente de um perfil de uma pessoa que é solteira, que vai pra balada, por exemplo. Então, isso aqui é super importante, tá? Eu tenho como mensagem principal dessa persona aqui, tá? Personalidade. Se essa pessoa ela é mais tímida, se ela é mais extrovertida, se ela é mais emocional, mais racional, se ela é mais intuitiva, mais observadora, né? Quais são as mídias sociais que ela mais acessa? Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, até perguntei tudo lá, né? No Twitter também, Twitter até eu tenho menos pessoas que acessam Twitter, eu já sei disso. Quais são as marcas mais consumidas por ela, tá? Uma pessoa que consome Zara normalmente, que consome Calvin Klein, que consome Dior, ela é diferente, ela tem um perfil diferente que consome Renner, que consome Riachuelo, né? Nada impede dela consumir as 2 coisas, mas a gente já começa a perceber que são perfis completamente diferentes. Então, essa pessoa, qual é a marca que ela mais consome, né? Qual é a média de renda mensal? Isso aqui, será que bate com isso aqui? Porque, gente, tem gente com uma renda mensal mais baixa
que muitas vezes prioriza comprar mais acessórios, prioriza comprar mais roupa. Muitas vezes a pessoa que tem uma renda mais elevada, ela prioriza outras coisas, ela prioriza a casa, ela prioriza o carro dela, né? Então isso aqui é importante a gente saber também. Quais são as dores que ela tem na hora da compra dela? E eu já consigo entender a partir do formulário que eu fiz ali também, tá? Quais são as dores que ela tem na hora da compra dela? Qual que é a insegurança que ela tem na hora da compra dela? Isso é super importante a gente saber para a gente direcionar melhor. Qual é o grande motivador para ela adquirir uma joia da minha loja? Por que ela compra uma joia da minha loja, tá? Será que é para melhorar a autoestima dela? Aí vamos afunilar um pouquinho mais. Será que de repente a dor dela não é porque ela quer mostrar que ela tem uma joia nova para postar no Instagram? Então eu começo a pensar mais nesse sentido também. Qual é o estilo de peça que ela mais usa, né? Posso adicionar outros itens aqui? Posso. Aí tudo isso vai depender do que vocês têm como objetivo na loja de vocês, do que vocês têm como objetivo ali, até da própria compra do cliente. Isso muda de produto para produto também e muda muito do público para público. Eu sei que o meu público, ele é predominantemente feminino. Na minha loja, 99,9% dos clientes que eu tenho é de público feminino. Isso muda muito a linguagem, por exemplo, de um público masculino, para quem tem, de repente, uma loja de carro, né? Uma loja de brinquedos. Eu sei que o pessoal tem loja de brinquedos aqui, do pessoal mais geek e tal. Então, muda completamente o direcionamento de comunicação, tá? Deu para entender? Deu para entender a diferença de persona e a diferença de público-alvo? Gente, são coisas completamente diferentes, tá? Dá pra gente iniciar trabalhando com público-alvo, mas depois de um tempo a gente já tem que começar em persona. Por que eu faço isso uma vez por ano? Não é só para direcionar, por exemplo, o meu marketing, é para direcionar também o meu investimento, tá? A gente contratou recentemente um gestor de tráfego novo para o nosso site. E aí, quando a gente faz a contratação, só para vocês entenderem, quem não tem gestor de tráfego, quem não trabalha com anúncio ainda, você precisa entender qual é o perfil de cliente que você tem, exatamente qual é o perfil de cliente que você tem, porque ele vai direcionar os seus anúncios para essas pessoas, para um certo público. Se de repente eu não entrego, por exemplo, isso aqui, a maioria das pessoas não faz isso, tá? Se de repente eu não entrego uma persona, as minhas personas prontinhas para ele, eu tenho certeza que nos 2, 3 primeiros meses ele vai patinar para procurar o meu público, para achar esse meu público. Em vez de ele já ir no ponto certo, ele vai ficar testando públicos, né? Travou aí para vocês? Ele vai ficar testando públicos. E aí, o que acontece? Nesse processo todo, quem perde dinheiro sou eu, porque quem vai estar investindo, quem vai estar colocando dinheiro no tráfego, quem vai estar colocando dinheiro no marketing sou eu, quem vai estar pagando para ele também sou eu. Então, é super necessário vocês sempre terem isso aqui prontos, tá? Eu vou passar... Ah, que bom! Eu vou passar para ele na semana que vem, muito provavelmente a gente já tá conversando, mas eu vou passar para ele tudo isso aqui prontinho. Fiz estrategicamente no início do ano, porque eu sabia que ele viria. Então eu vou passar tudo pronto, isso vai facilitar o trabalho dele. A gente vai conseguir um resultado muito, mas infinitamente melhor no nosso direcionamento e vai vir muito mais venda para mim também, tá? Isso, gente, aula curtíssima hoje, é uma aula que eu amo, eu adoro falar sobre persona, eu adoro falar sobre público-alvo, eu adoro falar sobre pesquisa. Isso é super importante para vocês terem na loja de vocês, independente do tamanho da loja que vocês têm, independente se vocês começaram agora ou não. Ah, Laluna, eu comecei a minha loja tem 2 meses, eu não faço a mínima ideia porque eu não vendi para ninguém. Então, a partir de agora, você faz uma pesquisa de mercado e não somente uma pesquisa de persona do público que você acha que você tem. Então, faça uma pesquisa de mercado, tá? Como? Na internet. Tá bom? É fácil de fazer, não é difícil, mas você tem que ter um ponto de partida, você tem que ter um ponto inicial. Gente, ficou alguma dúvida? Eu vou deixar essa aula salva no YouTube, no canal do YouTube, tá? Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, que é o Laluna Ensina lá no YouTube também.
Todas as aulas que eu dei até agora, todas elas estão gravadas, aulas sobre Reels, sobre Stories, como vender pelos Stories, né? Como que eu faço para vender pelos meus Stories todos os dias. Tá tudo lá no canal do YouTube. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês precisarem perguntar algo sobre qualquer aula, é só deixar embaixo lá nos comentários que eu respondo todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Façam a pesquisa aí, por favor, tá bom? Depois vocês me contem no direct aí o que deu da pesquisa de vocês, se vocês tiveram dificuldade. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a pesquisa de vocês, sobre algum elemento, me mandem no direct e eu ajudo vocês também, tá bom, gente? Então, um beijo e até a próxima aula.